Boa noite a todos. Com imensa satisfação que do início aí a abertura da 7ª semana de engenharia. Agradecer aí o esforço das coordenações dos cursos de engenharia civil, engenharia mecânica de produção, elétrica e mecânica. Agradecer muito aí as pessoas que conseguiram colocar essa semana de engenharia um formato totalmente novo para a gente, que é um formato virtual, né? Então, agradecer aí a Luciana, a Tainara, agradecer hoje também a Júlia, que vai ser a nossa palestrante. Júlia, muito obrigado pela sua boa vontade aí. Um tema bem atual, né? Que é o impacto da pandemia na saúde mental. Desejar a todos aí uma boa semana, tá? E que espero que todo mundo esteja bem de saúde. E fiquem com Deus. Um abraço e boa semana aí. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos aí à 7ª semana da engenharia da FFCL, 2ª semana de engenharia da FAJOB. Esse ano, como o Toca falou, vai ser um novo formato, mas não mais e nem menos importante do que as semanas da engenharia. A gente tem muita palestra interessante e realmente vocês vão aproveitar bastante. Hoje a gente está com a Júlia Mazetti de Oliveira, né? Ela vai ministrar a palestra O Impacto da Pandemia na Saúde Mental. A Júlia é psicóloga, formada na Universidade de Uberaba, UniUB, e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pelo CTC-VEDA. Júlia, muito bem-vinda. Espero que... E aí nós vamos funcionar da seguinte forma. O pessoal que tiver as dúvidas, a gente deixa para o final da palestra. Pode ser? Tudo bem. Boa palestra. Obrigada. Boa noite, pessoal. Como a Luciana já disse, meu nome é Júlia. E eu vim falar um pouquinho para vocês hoje a respeito do impacto da pandemia na saúde mental. Tudo isso é muito novo para nós. A pandemia entrou na nossa vida desde março e vem causando muita estranheza e susto para todas as pessoas. Estamos diante de um inimigo invisível aos nossos olhos e isso tem nos causado muitas inseguranças, muito medo. As pessoas estão ficando mais ansiosas, mais depressivas, elas estão tendo mais dificuldade de interagir com as pessoas através desse novo formato que nos foi imposto, né, que é de forma online, seja através das redes sociais, o WhatsApp, que é uma ferramenta muito útil para todos nós, mesmo antes da pandemia, e tudo isso vem mexendo muito com o psicológico de todas as pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos, idosos, ela vem mexendo com todo mundo e deixando todo mundo muito perdido, sem saber como se comportar, como deve reagir. Junto da pandemia, a primeira coisa que veio assustando todo mundo foi o isolamento social. O isolamento social, ele foi imposto no intuito de fazer com que pessoas sintomáticas e assintomáticas ficassem separadas, no intuito de que as pessoas se prevenissem, ficassem nas suas casas, no intuito de fazer com que as pessoas, que esse vírus não se propagasse, para que não acontecesse o que aconteceu, o que acabou acontecendo, né? Que foram milhares de mortes, milhares de pessoas infectadas, por muitas vezes imprudência das pessoas. O que era proposto era para ficar em casa, abrir mão de sair com amigos, abrir mão de ir para o trabalho, as pessoas voltaram para o home office, né? Isso foi novo para muitas pessoas. As escolas começaram com o ensino remoto, foram suspensas as aulas, tudo isso causou susto em todo mundo. Eu vejo muito na clínica. Atualmente eu trabalho como psicóloga na Unimed, aqui em Ituverava. E o que acontece? As pessoas no começo acharam até bom, né? Eu ouço muito isso na clínica, que as pessoas estavam precisando de um descanso de tudo isso. É muito ruim de se ouvir esse tipo de coisa, porque diante de uma doença tão grave, tão triste, tinham muitas pessoas achando isso bacana, que eu ia me afastar do trabalho, ia deixar meu chefe, eu ia deixar de ir para a escola, eu ia, né, tinha alguns amigos que não estavam muito bacanas, eu ia me afastar.
só que todo mundo achou que essa pandemia iria perdurar aí por uns 2, 3 meses, e o que foi que aconteceu de diferente? Nós estamos aí há quase 8 meses, né, desse jeito, com o isolamento social ainda não acabou, ele precisa ser mantido, mas porém as pessoas ainda não respeitam, tem essa dificuldade de entendimento, acredito eu, e isso significou abrir mão de muitas coisas também, de sair de casa, ir ao supermercado ficou algo um pouco complicado, pois lá tem grande propagação de vírus, porque é um lugar que muitas pessoas frequentam, bares ficaram proibidos, e as pessoas começaram a perceber, e conforme o tempo foi passando, o quanto isso não era nada bom, né, que ir à escola é importante, que estar na escola é realmente importante e faz falta, que estar num ambiente de trabalho saudável com as pessoas que eu convivo a maior parte do meu tempo é importante para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento profissional, isso tudo é importante. Comecei a perceber que as amizades são muito importantes, fomos obrigados a deixar de ter o contato físico com as pessoas. O povo brasileiro é muito de contato, né, de abraço, beijo, aperto de mão, e tudo isso também foi tirado. De uma hora para outra, nos vimos presos dentro de uma máscara, sem poder tirar de forma alguma, se comunicar com as pessoas a metros de distância, ou através de forma online, que foi o que deixa as pessoas mais próximas, de uma certa forma, né? E aí as pessoas começaram a perceber o quanto essas pequenas coisas lá atrás, antes da pandemia começar, que era um simples abraço, um simples aperto de mão, um simples beijo nas pessoas que a gente gosta, foram se tornando coisas importantes e que foram adoecendo as pessoas psicologicamente. Muitas pessoas não faziam ideia do quanto um abraço era importante, do quanto um aperto de mão no meu colega de trabalho era importante, do quanto estar junto das pessoas que me querem bem era importante. Estamos há 8 meses dessa forma, e as pessoas têm ficado adoecidas cada dia mais. Transtornos de ansiedade estão piorando. Pessoas antes da pandemia que já sofriam desse transtorno de ansiedade, depressão, outras fobias sociais, as pessoas começaram a piorar nessa pandemia, pela falta de ter alguém perto, pela falta de ter alguém próximo, sente falta de abraço. Eu ouço na clínica todos os dias que as pessoas sentem falta de abraçar as pessoas. E algo que antes a gente podia abraçar o quanto quisesse e não fazíamos. E eu sempre friso, e gosto de frisar a importância para qualquer pessoa, seja dentro do consultório ou fora dele, que como é bacana isso, e que a pandemia serviu para fazer com que a gente começasse a ver muita coisa, a rever muita coisa, a valorizar muita coisa. A pandemia tem causado muito estresse nas pessoas, porém, toda situação de estresse serve para aprender, para aprendizado. Eu acredito que todas as situações que acontecem com a gente têm 2 lados, um lado positivo e um lado negativo. Cabe a cada um escolher de qual lado da moeda quer ficar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes tem pessoas que se estressam, tem pessoas que ficam tristes, desanimadas, e elas pegam esse lado negativo, se agarram a ele e sofrem muito com isso. Eles não têm a vontade de mudar. É a famosa zona de conforto. Muitas pessoas têm ficado sentadas e acomodadas na zona de conforto. Eu costumo dizer para os meus pacientes, e brinco com eles, que a zona de conforto, no nosso imaginário, é como se fosse um banquinho com um cinto bem apertado que a gente senta e ele nos aperta, nos impede de sair. Porque a zona de conforto, o próprio nome já diz, conforto. Ali para mim tá bom, se deu certo, beleza, se não deu, aí começa a negatividade, a baixa autoestima, o sentimento de insatisfação, né, de eu não sou bom, eu não mereço ter tal coisa, e tudo isso começa a desencadear algum tipo de transtorno. E eu sempre falo para os pacientes, para todo mundo, gente, desamarre esse cinto da cintura, saia da zona de conforto, se agite. Enquanto eu ficar na zona de conforto, nada vai para frente. Para que as coisas comecem a
a fluir, para que eu consiga muitas coisas, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. Nós precisamos sair da zona de conforto. A zona de conforto, quando a gente sai dela, é algo extremamente positivo e rico para nós. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja com a família, seja em relacionamentos, seja em amizades. A situação de estresse que tudo isso causa é para aprendizado e para crescimento de cada um de nós. E existem 3 possibilidades de estresse. Estresse como desafio, estresse como ameaça ou dano. O estresse como desafio é aquele que eu consigo encarar a situação, como o próprio nome já diz, um desafio, e é a melhor perspectiva, porque me proporciona aprendizado. O estresse como ameaça é aquela situação que eu tento transformar ainda em algo mais assustador. Quando eu me assusto muito com algo e eu tento transformar isso em algo pior do que na verdade ele é, eu não consigo sair do lugar. Eu me paraliso e não consigo fazer mais nada para que eu melhore. E tem a situação de estresse de dano, né? Que é o indivíduo enxerga essa fase como vítima, né? E é muito ruim a gente enxergar as coisas como vitimismo, né? E reclama de tudo, perde a chance de ressignificar e crescer como pessoa, né? Então, assim, eu trabalho muito isso, eu acho muito importante a gente trabalhar esse estresse no nosso dia a dia, o quanto isso é importante para nós. Junto do isolamento social, veio para nós a distância, a saudade e a solidão. Quando nos vimos, né, presos dentro das nossas casas, abrimos mão de muitas coisas que gostávamos, justamente para poder nos proteger, proteger nossa família, que é o bem mais precioso que nós temos, todos aqui. E como que começou a acontecer? As pessoas começaram a perceber que estar sozinho não é algo tão positivo assim. Vamos lembrar lá atrás que muitas vezes, quando eu disse lá sobre abraços e beijos e aperto de mão, vamos lembrar que lá atrás a gente ficava querendo, que eu quero ficar sozinho, eu preciso ficar sozinho, eu tenho vontade de morar sozinho, de viver sozinho, eu não quero ninguém. Em momentos de estresse, que a gente se irrita e a gente fala esse tipo de coisa. Agora estamos diante disso e as pessoas não estão gostando mais de ficar sozinho. Estar sozinho, muitas vezes, por um longo período, pode trazer complicações mentais e físicas. Por que eu digo complicações físicas? Porque quando uma pessoa desenvolve crises de ansiedade, transtorno ansioso, né, ou a TAG, como nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada, as crises de ansiedade, ela sempre vem acompanhada de sintomas físicos. Quais são esses sintomas físicos? Dores de cabeça, gastrite, taquicardia, sudorese excessiva, tremores, entre outros sintomas. Tem pessoas que têm problemas, né, sentem dores no corpo, dores físicas, dores no corpo. E muitas pessoas chegam até mim com esses sintomas assustadas, parecendo que estavam tendo o que chamamos de infarto, né, que muitas vezes são esse tipo de sintoma. A pressão arterial se altera, as pessoas por conta de um emocional abalado. Muitas pessoas chegam até mim com esses sintomas, e na verdade é uma crise de ansiedade, e elas sempre chegam e falam, eu já fiz todos os exames e não consigo descobrir o que eu tenho. E eu falo para elas, eu posso te ajudar, porque eu sinto que você, e eu vejo, pelo que você me traz, que você tem crises de ansiedade. Gosto muito de trabalhar com esse público. A ansiedade, vocês já puderam perceber que vem crescendo muito a cada dia no nosso meio, está ficando cada vez mais comum as pessoas desenvolverem algum tipo de ansiedade. Sejam crianças, adultos, adolescentes, idosos, é uma cartela imensa de pessoas ansiosas. Eu vejo principalmente nós que moramos, né, outras pessoas que moram na nossa região com cidades pequenas e um grande número de pessoas ansiosas. É importante estarmos por dentro de tudo que vem acontecendo, mas devemos tomar cuidado com as más notícias. Por que eu digo isso? Porque nós temos o velho costume, todas as pessoas, normalmente, de receber mensagens, notícias pelo famoso WhatsApp. Recebemos pelo WhatsApp e nós não temos o costume de checar a fonte de onde veio essa notícia. Eu que simplesmente faço
encaminho essa notícia sem saber se ela é realmente verdadeira, se ela é verídica, se ela veio de um site confiável. Eu simplesmente encaminho essa notícia para todas as pessoas da minha lista de contatos. E isso vai se propagando, todo mundo sabe que o WhatsApp é uma ferramenta onde se propaga notícias muito rápido, sejam elas boas ou ruins. Então, o que é uma das dicas que eu tenho para dar para vocês? A importância de verificar todas as notícias que vocês recebem diante desse tema. Tem muitas coisas exageradas que as pessoas postam, que na verdade não é bem isso que está acontecendo. Está em dúvida? Quer saber realmente? Entra no site do Ministério da Saúde, procura saber, lá é a fonte mais confiável que nós temos para responder sobre essas coisas da pandemia. O que acontece diante dessas notícias que a gente vê tanto, tem causado medo, insegurança nas pessoas. A gente assiste TV, a gente liga para assistir noticiário, e nos noticiários só falam sobre isso, milhares de mortes, milhares de infectados. E as pessoas vão se desesperando, vão ficando cada vez mais apavoradas diante de tudo isso, não sabem como reagir, e isso acaba deixando também a pessoa mais ansiosa, vendo tanta notícia. O que eu sugiro sempre para qualquer pessoa? Escolher um dia, uma hora do dia, para poder olhar essas notícias. Nós temos que ficar por dentro de tudo que está acontecendo, afinal, todos nós, o mundo está envolvido em tudo isso. Então, nós temos que ficar por dentro de tudo que está acontecendo, nós temos que ficar por dentro de todas as notícias que estão nos cercando, porém, ficar vendo em excesso nos faz mal emocionalmente. Não tem como a nossa saúde mental se manter intacta se eu ficar o tempo todo estimulando a minha cabeça, o meu pensamento, a pensar pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Isso não é nem um pouco positivo. Então, o que acontece? Optar por um horário do dia para ver as notícias. Um exemplo, acordou de manhã para tomar café antes de ir para o trabalho? Liga a TV, vê a notícia, se inteira do assunto, pronto, muda o foco. Foca no trabalho, foca nos estudos, foca em outras atividades que você precisa fazer, porque senão você vai ficar sofrendo o tempo todo com isso. E isso é muito ruim, é negativo para as pessoas que ficam o tempo todo atualizando sites no celular ou computador, que ficam o tempo todo vendo aqueles canais que passam o tempo todo notícias sobre tudo isso. Os níveis de ansiedade estão aumentando, e eu percebo isso também, como eu disse lá no começo, dentro do consultório. Algo muito importante que eu achei muito bacana falar aqui, e um ambiente mais propício que esse, acho que a gente não ia encontrar, é sobre o impacto da pandemia também na educação e no ensino superior, que é o ensino de vocês. A pandemia também teve grande impacto na educação, de forma negativa, porque muitas faculdades, muitas universidades se viram diante de uma situação crítica de terem que talvez fecharem as portas. A gente sabe que algumas faculdades tiveram que fazer isso mesmo, pois não tinham condições de manter nem a educação remota para os seus alunos. Muitos alunos, diante do desemprego que explodiu aí no mundo também, algo muito triste, e que também mexe muito com as pessoas, muitos alunos se viram diante dessa situação, tiveram que trancar seus cursos, abandonar grandes sonhos, ou por ter perdido emprego, ou pela situação financeira dos pais, não conseguirem manter. Professores se viram obrigados a enfrentar algo novo, a se adaptar com aulas nesse novo formato, a procurar fazer aulas muito mais interessantes do que eles já tinham costumes de fazer, para manter o aluno sempre preso, porque a gente percebe essa dificuldade. Acredito que a Luciana vai saber falar disso melhor que eu, sobre a dificuldade que os professores enfrentam com alunos que eles ligam o computador, colocam que estão assistindo a aula, ou voltam para dormir, ou vão fazer outras atividades, não estão curtindo a aula nem um pouco. Lembrando que vocês continuam pagando. E isso o ano está correndo, né? Na verdade, ele já está acabando, e as pessoas não estão valorizando isso.
Surgiram muitos questionamentos dos alunos, se eles iam conseguir se formar, pessoas que estão agora para se formar, né, durante esse ano, se iam conseguir se formar no meio dessa pandemia. Esse novo sistema veio para mostrar o quanto nós devemos valorizar os professores, o quanto o papel do professor é importante na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que não, mas se a gente parar para pensar, até onde nós chegamos, a gente sempre teve apoio de algum professor. Desde quando a gente entrou na escola bem pequenininho, até na universidade, até na pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Estamos cercados de professores, porque foi por conta deles que nós conseguimos chegar aonde chegamos, né? E vamos pensar, nesse momento de pandemia, por que não valorizar essa classe? Por que não valorizar os professores que muitas vezes abrem mão de tantas coisas, abrem mão de estar com a família, muitos professores perdem o crescimento dos filhos, perdem os filhos crescerem, eles não veem, porque eles estão se dedicando ao filho do outro, eles estão se dedicando a outras pessoas, que não convivem no meio social dele. Mas ele abre mão de tudo para estar nesse meio com as pessoas. E olha o quanto isso é bacana. A pandemia serviu para que a gente também pudesse valorizar isso, né? Normalmente, as pessoas, quando estão na faculdade, acham que que tem um ensino mais solto, no sentido de que eu chego a hora que eu quero, eu vou embora a hora que eu quero. E tudo isso também é ruim. Vamos repensar sobre isso. É bacana, o professor que preparou uma aula para mim, tão completa, tão rica, eu sair no meio da aula e deixar o professor falando sozinho? Isso é bacana? Eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão e começassem a pensar nisso, se vale a pena. Porque vocês estão na faculdade e vão sair daí, tenho certeza absoluta, grandes profissionais, com os grandes professores que a faculdade tem, e fornece a vocês eles doam para você todo esse aprendizado, né? Eles passam para vocês que vocês possam se tornar grandes profissionais, e isso é muito bacana. Porém, diante de tudo isso, a gente sabe que nada compra, nada substitui aquela aula olho no olho, aquela com os amigos dentro da sala de aula, o professor dando aula para um número menor de pessoas, onde ele consegue atender com mais facilidade todas as dificuldades que as pessoas têm. O contato físico, ainda que nós vivemos num mundo muito moderno, o contato físico ainda é algo muito importante para todos nós. Mas não faz sentido a gente passar por tudo isso, ao lado dos grandes problemas que o coronavírus trouxe para nós, e nos mantermos do mesmo jeito. Nós temos que ter uma oportunidade de fazer o diferente, de mostrar aquilo que valeu a pena. Parar e pensar, analisar, fazer um exame de consciência, o que eu fiz de bom, o que eu posso melhorar, o que eu fiz de errado e também posso melhorar. Devemos parar e pensar sobre tudo isso, porque são atitudes que podem pesar para nós lá no futuro. Eu sempre, como eu disse no começo, que toda a história tem um lado positivo e negativo. Diante disso, a pandemia também tem, para mim, um lado positivo e um lado negativo. Quando eu digo isso para as pessoas, quando eu cito isso para as pessoas me olham com estranheza. As pessoas ficam me olhando e falam, como assim? Diante de tantas mortes, diante de tantas pessoas infectadas, tantas pessoas que perderam entes queridos, ainda tem um lado positivo disso? Sim, tem um lado positivo disso. A gente estava brincando, conversando antes de começar aqui a palestra, e eu acho muito bacana falar isso para vocês, que quando chegam pacientes na clínica para mim, eles chegam até mim querendo a cura do coronavírus, como se eu fosse salvar a pátria, o mundo, do coronavírus. Então, eles chegam para mim e eles dizem o seguinte, Júlia, eu preciso que você me fale a solução para tudo isso. E, sinceramente, eu respondo para eles,
Eu não tenho essa fórmula mágica e eu não tenho essa solução. Nós estamos, diante dessa situação mundial, todos do mesmo lado, né? Estamos todos, como aquele ditado, estamos todos no mesmo barco. Sejam profissionais da saúde, a linha de frente que vem fazendo um excelente trabalho para proteger todo mundo, sejam profissionais, sejam pessoas que não estão nessa linha de frente, qualquer tipo de pessoa, não tem classe social, não tem raça, não tem nada que nos separe. Estamos numa situação em que todos nós somos iguais. E muitas vezes, se a gente for parar para pensar, nós vivemos num mundo cheio de desigualdade social e principalmente racial. E isso é muito triste. Hoje, o branco e o negro estão todos do mesmo lado. O rico e o pobre também estão todos do mesmo lado. Os formados por uma grande faculdade ou os que não tiveram condições de estudar também estão do mesmo lado. Vamos pensar nisso? Nós estamos todos do mesmo lado do barco. Não tem para onde a gente correr. Muitas vezes as pessoas me pedem dicas para quererem fazer algo para melhorar. Eu sempre gosto de dar dicas para qualquer pessoa, sejam meus amigos, sejam pessoas ao meu redor, sejam dentro do consultório. Eu gosto de ver as pessoas que estão ao meu lado bem, se sentindo bem. E se eu vejo que elas estão aproveitando um pouquinho do meu conhecimento, e eu vejo que elas estão aproveitando um pouquinho das dicas que eu gosto de oferecer para elas, eu fico muito feliz. Porque eu digo o seguinte, chegamos numa fase, né, de quase 8 meses aí disso tudo, e as pessoas já estão um pouco cansadas de fazerem tudo que a gente sugere. O que, por exemplo, que a gente sugere? Eu sugiro sempre para as pessoas fazerem coisas dentro de casa, conviver mais com as suas famílias, jogar alguns jogos, praticar diversões cognitivas. O que são diversões cognitivas? Diversões cognitivas é tudo aquilo que eu faço que me cause prazer e bem-estar. Por exemplo, jogar um futebol, fazer uma caminhada, bordar, ler um livro, ver vídeos, assistir filmes, séries, enfim. Isso são diversões cognitivas. Nesse período, as pessoas, como estão muito ansiosas, né, que é isso bem bacana que a gente está falando aqui agora, as pessoas têm se tornado um pouco apreensivas com essa situação. E o que eu sugiro para essas pessoas? Para todas as pessoas. Técnicas de relaxamento e respiração, yoga, pilates, atividades relaxantes. A técnica de respiração, falando assim, parece algo banal, algo bobo, sem importância. Mas eu gostaria que todas as pessoas, em algum momento da vida, pudessem colocar em prática essas técnicas de respiração. Eu bato muito nessa tecla, insisto muito nisso com os meus pacientes, porque é muito importante. Tá muito ansioso? Vai para um lugar que você se sinta confortável, senta, puxa a respiração, segura um pouquinho e solta essa respiração, fazendo com que você vá se acalmando. Vai pensando em coisas positivas, vai pensando em tudo que passamos até aqui, vai pensando que nós somos pessoas guerreiras diante dessa situação, pois estamos de pé até hoje, causando alegria, apesar de tudo isso, estamos firmes, estamos tendo, na verdade, a oportunidade de viver. Por que nós não podemos valorizar isso? Isso é muito importante. A gente se estressa, a gente fica nervoso, a gente não entende o que está acontecendo, a gente pergunta o porquê. Muitas vezes, perguntas sem respostas nos causam dor, nos causam sofrimento. Então, não vamos nos ficar fazendo perguntas que a gente sabe que não tem resposta ainda. Mas vamos olhar o lado positivo da pandemia. Vamos começar a praticar a empatia, o autocuidado, o autoconhecimento. Vamos começar a reclamar menos do meu trabalho, a reclamar menos dos meus pais, a reclamar menos dos meus filhos, do meu meio social, dos meus amigos. Vamos praticar solidariedade. Nós estamos vendo aí que grandes empresas também foram obrigadas a deixar a zona de conforto e estão fazendo coisas que ninguém imaginou.
né? Grandes empresas, a gente vê muito na TV isso, até mesmo perto de nós, algumas empresas praticando a solidariedade, ajudando milhares de pessoas que perderam o emprego, que não têm para onde recorrer e estão praticando a solidariedade. Pesquisando muitas coisas para essa palestra, eu estava lendo algumas coisas, alguns artigos na internet para preparar tudo aqui para vocês, e eu li uma frase que eu achei muito bacana, que é a seguinte: o coronavírus está funcionando como um acelerador do futuro. Quando eu me peguei lendo essa frase, em momento algum eu tinha pensado nisso. A gente fica trabalhando muito com o hoje, vivendo hoje, porque eu peço muito para pacientes ansiosos viver um dia de cada vez para que não sofra, para que não haja sofrimento, né? Viver um dia de cada vez para que as pessoas fiquem mais calmas e mais tranquilas. E quando eu me peguei lendo essa frase, que a pandemia antecipou mudanças que já estavam antecipou muita coisa, que o coronavírus está funcionando como um acelerador do futuro, eu parei para pensar sobre isso. E por que eles dizem isso, né? Que a pandemia está servindo como um acelerador do futuro. A pandemia, nada mais, nada menos, gente, antecipou mudanças que já estavam em curso. Por exemplo, o trabalho remoto, a educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade para que empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. A gente viu tudo isso, estamos vivendo e vendo tudo isso, né? Pessoas trabalhando remoto, home office, educação à distância, as empresas praticando, né, serviços sociais, a solidariedade, e isso é muito importante. Para que a gente se mantenha calmo e tranquilo diante de todo esse susto, né, e esse medo que nós estamos vivendo, também é válido estar conectado com a gente mesmo, praticar o autoconhecimento. Quando eu pratico o autoconhecimento, fica mais fácil de eu tentar descobrir aquilo que eu gosto, o que me faz bem, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor. E tudo isso é importante e fica mais fácil da gente poder melhorar, né? A cada ação que a gente realiza faz com que comportamentos sejam incorporados nos nossos hábitos diários, nos fazendo pessoas melhores e, consequentemente, favorecendo um mundo melhor para todos nós. Eu tenho sempre comigo algumas dicas, mesmo que eu disse algumas aí. Tem uma que é muito importante, que eu gostaria de dizer para vocês, sobre uma diquinha que chama parar e substituir. O que significa essa técnica, né, do parar e substituir? Normalmente, quando eu estou ansioso, nervoso, deprimido, chateado com alguma situação, normalmente a minha mente tende a pensar pensamentos negativos. E quando eu fico pensando, alimentando esses pensamentos, a probabilidade de que algo errado e ruim aconteça é muito maior do que se eu parar e pensar e tentar pensar algo legal e que eu consiga. O que é o pensamento, a técnica, né? Parar e substituir. Quando eu começar a pensar algo negativo, então eu vou parar e vou substituir por algo positivo. Um exemplo, eu uso muito esse exemplo a respeito de provas, por exemplo, porque normalmente as pessoas ficam um pouco com medo, inseguras para fazer provas, tem essa dificuldade. Eu estou tendo um pensamento negativo de prova, e olha, eu tenho uma prova de tal matéria, mas eu sou muito ruim, eu sou burro e eu não vou conseguir atingir minha nota. Qual que é a probabilidade de eu tirar uma nota ruim? Muito grande. Por quê? Porque eu vou sentar lá no banquinho da zona de conforto, já que eu não sei mesmo, eu não vou procurar me inteirar do assunto e vou tirar nota ruim. O que é a intenção? Eu vou parar, vou substituir meu pensamento. Eu tenho prova de tal matéria, porém eu tenho muita dificuldade. O que eu posso fazer para que eu consiga atingir uma nota boa? Acho que se eu estudar com algum amigo ou pedir alguma dica para o meu professor, eu vou conseguir me sentir muito melhor e vou atingir uma nota. Quando eu penso isso, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás do meu colega de sala ou do meu professor, vou pedir um auxílio para ele ele possa me ajudar e eu vou conseguir atingir minha nota. Prática de atividade física é muito importante, bato muito nessa tecla. Atividade física ajuda muito no controle de ansiedade e também é muito bom para a nossa saúde física. Todos nós devemos praticar atividade física porque isso é muito importante para nós. Hoje virou algo imprescindível, uma rotina para todos nós. Não gosta de academia?
faço caminhada. Não gosta de caminhada? Hoje o YouTube disponibiliza para nós muitas videoaulas com aulas online de atividade física, né? E isso é tudo muito bacana, muito legal. A gente faz atividade física sem sair de casa. Então, acredito que nós não temos desculpas para poder não praticar a atividade física. E vamos nos manter. E o pensamento que eu quero deixar para vocês: vamos nos manter mais conectados, vamos estar perto das pessoas que a gente ama, vamos valorizar cada detalhe, vamos pôr em prática tudo aquilo que a gente sempre teve em planos, vamos usar a pandemia para aprender algo novo, para nos tornarmos uma pessoa melhor, para praticarmos a empatia, que muitas vezes e muitas pessoas, infelizmente, desconhecem essa palavra, né, que é se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo, eu gostaria? E responder para a gente mesmo: não, eu não gostaria, então não tenho motivos para fazer com o outro. Então, vamos pensar nisso. Eu quero deixar essa reflexão para vocês. Eu fico muito feliz pelo convite, de estar aqui falando sobre coisas que eu amo muito, gosto muito, amo ajudar as pessoas, amo mostrar um pouco do meu conhecimento, amo ver que, a partir de coisas que eu falo ou sugiro para algumas pessoas, as coisas começam a dar certo. E eu fico feliz e vejo que eu estou no caminho certo. Que tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi na pós-graduação e tudo que eu venho aprendendo todos os dias, estudando, isso tem me deixado, me fazendo crescer pessoalmente, profissionalmente, e isso me deixa muito feliz. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom, Júlia, foi muito assertivo em tudo que você falou. Eu acho que principalmente a gente enxergar que não é um problema único, né? E que isso vai passar com certeza. Eu gostei muito da questão da fala dos professores, né? Realmente, a gente achar que a gente está dando aula para o além é muito ruim. Acho que todos os professores estão se esmerando muito, estão tentando muito dar o melhor de si, né? Ter a melhor interação, e muitas vezes o aluno deixa o professor no vácuo. E isso é muito ruim, isso é ruim para a aprendizagem dele. Não é simplesmente entrega de conteúdo por entregar, né? A gente está entregando a nossa alma ali junto. E acho que também todo mundo está tendo dificuldade, né? Os professores, porque essas aulas demoram muito para ser preparadas, né? A gente tem que pensar em novas estratégias para poder alcançar realmente a aprendizagem do aluno, né? E eles também para se adaptar a novas formas, né? Sendo que existem agora novas formas de trabalho, né? E eles têm que estar também preparados para isso, para usar a tecnologia realmente a favor deles, né? Isso mesmo, é muito bacana. Eu acho que vale a pena essa reflexão, porque antes as pessoas não pensavam nisso, né? Nesse sentido de, na faculdade, ter esse ser livre, né? De pode sair a hora que quiser, entrar a hora que quiser, vai embora a hora que quiser, né? Na escola a gente não era assim, nós não fomos acostumados a isso. Na escola a gente tinha que pedir para ir a qualquer lugar. Na faculdade, não. Né? Então, assim, isso é muito triste, e é ruim, acaba sendo um pouco desanimador para o professor que se empenha tanto, e é o que eu disse, né, o professor está tendo que se desdobrar para fazer aulas mais interativas, para ver se ele consegue segurar o aluno dessa forma distante. Realmente. E a gente também entende que para todo mundo está muito difícil, né? Sim. Hoje eu entrei aqui na faculdade e me deu uma coisa muito ruim, porque entrar aqui sem alunos, né, dá um aperto na gente, mas eu tenho certeza, assim, eu sempre procuro ser otimista. Eu acho que da mesma forma que veio essa pandemia, ela vai embora, uma hora ou outra, né, e a gente tem que estar preparado para poder voltar, né, o momento do abraço vai chegar, né, Júlia? Sim. Sim, isso é muito importante, porque, assim, antes, né, o abraço era algo tão simples, e hoje ele tem se tornado algo tão essencial, e a gente não pode fazer. Sim, né? Isso tem feito as pessoas valorizarem pequenas coisas, e isso é muito importante, para que a gente consiga pensando de pequenos pontos, e hoje tem se tornado grandes coisas que fazem muita falta para nós. Com certeza. E acho que a gente vai começar a valorizar tudo muito, né? Sempre conversar com o colega, trocar informações, né? Eu acho que as relações das pessoas vão mudar bastante,
As pessoas vão se tornar mais próximas, né? Sim, e eu gosto muito de bater nessa tecla sobre a empatia, Luciana, porque é algo que as pessoas têm praticado cada vez menos. E eu Sim. acho isso muito triste, porque assim, as pessoas simplesmente estão fazendo, tomando atitudes e não estão pensando no próximo, não estão pensando as pessoas que ficaram, pessoas que estão passando por dificuldades, por alguma necessidade. E a gente tem que pensar porque amanhã pode ser a gente. Né? Então, assim, a empatia é muito importante ela ser praticada, e eu insisto muito nisso e tenho muita esperança que as pessoas comecem a praticar cada vez mais. Eu também. Eu falo, principalmente nessa época em que você não vê o outro, né? Então, as redes sociais possibilitam que a pessoa seja qualquer um, né? A pessoa que ela se imagina, e fale qualquer coisa para as pessoas. E a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Pensar como é que a pessoa vai receber aquilo que você está entregando para ela. Porque se fosse, como você falou, né? Se fosse com você, né? Você gostaria? E as pessoas, como você disse, do computador é algo bem bacana, que as pessoas têm se escondido, né, atrás dos computadores. Elas estão sendo quem não são cada vez mais, né, se escondendo atrás de fotos, de mensagens. A internet encorajou as pessoas a falarem e a desrespeitarem muitas pessoas. E isso é muito triste. Eu também acho que isso tem que ser revisto, né? A partir do momento também que a gente fere muitos outros, a gente dá o direito também de ser ferido, né? Então, acho que não custa a gente praticar empatia, não custa a gente tentar ter um olhar mais fraterno para com o outro, né? Eu acho que essa pandemia veio tentar ensinar alguma coisa para a gente. Nada é por acaso. Eu acredito nisso, né? E acho que quem realmente deseja se tornar um ser humano melhor, agora é o melhor momento. Agora é o momento. E a gente espera que isso nunca tão cedo aconteça novamente, né? Então, assim, esse é o momento de melhorar, né? E começar, como as pessoas estão dizendo aí, né? Nós vamos começar agora a viver no novo normal. Né? As coisas não podem e nem devem, acredito, ser como antes. As coisas têm que ser melhores do que antes, para que a gente consiga viver num mundo mais sadio. Com certeza, eu também acho isso. A gente aprendeu muito a se privar de pequenas coisas, né, do simples ir e vir. Então, acho que a gente tem que buscar novos caminhos. A vida da gente tem que continuar. A gente sabe que tem muitas pessoas passando por N problemas, né, seja de saúde, financeiros, emocionais, e a gente tem que precisar sempre buscar ajuda, sempre buscar o auxílio de pessoas que se importam com a gente, né? Isso é muito bacana. E tomara que essa palestra tenha servido para fazer com que as pessoas comecem a pensar um pouco nisso, com carinho. Não, eu gostei bastante. E eu queria que você falasse, tem uma aluna, Stephanie de Carvalho, né? Ela disse que achou que tem muita coisa para mudar com o ser humano. E aí o pessoal está concordando muito com isso. Sim, eu acho que tudo isso vem para nos enriquecer. Como eu disse, né, as pessoas têm o velho costume, né, Luciana, de pegar algo ruim e se agarrar a ele e a ficar firme aquilo ali. Então tá ruim, então vou deixar ficar ruim, já deu errado mesmo, né? As pessoas hoje elas estão cada vez menos interessadas em querer ser melhor. É aonde volto a dizer novamente da importância da empatia. Nós não devemos pensar só em nós. Nós devemos pensar em tudo ao nosso entorno, porque nós não conseguimos nada sozinhos. Se eu faço uma faculdade, eu dependo dos meus pais ou do meu trabalho e dependo dos professores, é toda uma cadeia ali que vai ligando uma pessoa a outra que forma uma grande equipe para que a gente saia vitorioso de tudo isso. Então, assim, que isso sirva, que esse momento sirva para que a gente possa perceber que sozinho eu não consigo nada. E hoje nós estamos dessa forma, porque antes, né, a gente tentava fazer algumas coisas sozinhos, e em alguns momentos até dá certo, só que hoje, à distância, se a gente não contar com o outro, a gente se enrola um pouco, né? Muito. Bastante. Totalmente. Com certeza. Mas eu acredito que tudo vai dar certo, tudo vai caminhar para um jeito que vai melhorar um pouco esse mundo, né? Inclusive para a gente poder deixar para as futuras gerações aí um mundo um pouco mais ameno, mais amável, né? E que a gente pense sempre em evoluir e que a gente não está sozinho nas dificuldades, a gente sempre pode contar com alguém, né? E acho que as faculdades são uma família, né? Eu falo muito,
quando eu estou dentro de sala de aula, parece que eu esqueço todos os problemas, né? Eu fico muito focada ali com os alunos, muita preocupação, e eu acredito que são todos os professores, assim como os alunos também, né? E aí eu gostaria de agradecer imensamente, Júlia. Assim, acho que você foi extremamente assertiva em tudo que você falou. Eu né? que agradeço. Gostaria de contar sempre com a sua ajuda, né? E suas contribuições. Pode contar, amei participar, Luciana. Pode me chamar sempre, eu adorei. E agradecer também a participação de todos os professores aí, da comissão organizadora e de todos os alunos também. E amanhã, às 7h30, estaremos aí online novamente. Pessoal, brigadão, boa noite para todo mundo e fiquem com Deus, se cuidem. Obrigada, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição e podem contar comigo. Obrigada, até a próxima. Até.